E aí o último trabalho que a gente começou a fazer ainda, que está sendo desenvolvido, que é a gente usar esse mesmo princípio de inteligência artificial para a gente tentar modelar um robô que se move em um ambiente que é desconhecido dele e que ele só consegue enxergar um passo na frente. Então, é como se ele quisesse chegar onde o Mário está e ele só visse que tem essa mesa quando ele chega aqui. Então, quando ele estivesse para trás, ele não ia saber. E daí, o que ele faz? Conforme ele explora esse ambiente, ele vai guardando informações dos locais em que havia um obstáculo. E daí, a partir daí, ele consegue planejar que ele precisa dar a volta para conseguir encontrar. Como a gente viu ali no vídeo, ele vai, dá de cara na parede, aí ele vê, pô, para cá não dá mais para eu ir, para onde eu preciso ir? E daí ele vai subindo até ele achar um caminho onde ele pode ir. E daí a ideia é a gente conseguir modelar esse robô para, por exemplo, igual o Paulo comentou, que uns amigos dele comparam um robôzinho, qual que é o robô? Que anda lá no trabalho seu? Um BB-8, e que daí ele faz mais ou menos parecido com isso. Você solta ele no lugar, ele fica andando, dando de cara, guarda na memória onde tinha obstáculos, e depois de um tempo ele começa a andar lá sem trombar em mais nada. É o que a gente vê aqui. Ele foi de cara na pedra, por quê? Para lá era perto da saída, ele não sabia que ia ter nada lá. Conforme ele foi encontrando obstáculos, ele foi desviando deles, e aí ele vai conseguindo construir um caminho até chegar no objetivo dele. Então a ideia é essa, o último trabalho que a gente começou a desenvolver é esse, está sendo desenvolvido ainda. A nossa ideia é pegar essa IA, colocar ela num Arduino e fazer o teste com o robôzinho andando mesmo, para ver, depois de terminar essa simulação. E é isso aí. Só para acabar. Aqui é, por exemplo, a memória dele a hora que começa, a hora que ele está dando um rolê lá e a hora que ele está no final aqui, ó. O estado objetivo, obstáculos e os lugares que ele pode passar. Seriam os vídeos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Agradecemos também a Fundação Araucária, que apoia o nosso projeto desde o começo. E é isso aí, gente. Agora. Informamos que as perguntas serão realizadas no final da segunda palestra, através de uma mesa redonda. Pedimos ao professor Mário e ao aluno Luiz que tomem seus lugares na plateia para darmos continuidade. A próxima palestra desta noite é sobre desenvolvimento para dispositivos móveis. Para proferir sobre o tema, convidamos o professor mestre Ricardo Inácio Álvares e Silva. Ele é mestre em Ciência da Computação, professor da Unifil, onde coordena projetos de pesquisa e de extensão ligados à educação, desenvolvimento de software e inteligência artificial. Seja bem-vindo, professor. Modernidades aqui, aprendendo a usar o microfone. Pessoal, vou arrumar aqui o slide. Foi no final já. Opa, acabou. O sensor é no notebook.
Pessoal, então, antes de começar a minha apresentação, vou só agradecer a todos vocês, porque nós todos, os professores e o Sérgio também, a coordenação ali, o colegiado inteiro está super satisfeito com essa Semana Tecnológica. Talvez uma das melhores, e eu tenho, esse é o 4º ano que eu estou na casa, uma das melhores, não somente de conteúdo, né, porque o ano passado também foi muito bom o conteúdo, mas esse ano, além do conteúdo que foi no nível do ano passado, além disso, teve a participação de vocês, audiência sempre em altíssimo nível. Nos anos anteriores, assim, o primeiro dia 90%, o segundo dia 70%, terceiro em diante 40% para baixo. E esse ano nós estamos vendo todos os dias a sala cheia, batendo lá os 90%, 100%, então está sendo muito satisfatório, nós estamos ficando muito felizes aqui com vocês. Muito obrigado. Eu vou fazer uma palestra sobre desenvolvimento para dispositivos móveis, mas o foco dela é a usabilidade para dispositivos móveis. Essa apresentação foi uma apresentação que eu preparei para mostrar em empresas de desenvolvimento, porque a gente oferece uma pós-graduação de desenvolvimento para dispositivos móveis, e eu preparei essa palestra para mostrar nas empresas, para despertar o interesse delas, né, dos trabalhadores lá, às vezes a empresa também, e também para a aula inaugural. Vão ser 2 slides, então quando esse acabar, chegar naquele agradecimento, não acabou, tem um segundo slide, é curtinho, não é muito grande, é curtinho, mas vai continuar. Todo trabalho tem um extra, né? Então vou fazer uma brevíssima apresentação minha aqui, pessoal, porque nem todos vocês me conhecem, né? Tem o pessoal do primeiro ano, tem algumas pessoas de fora. Eu sou o professor Ricardo, estou aqui em Londrina há 6 ou 7 anos e 4 anos fazem aqui no Instituto. Sou formado na UEL, mestrado. Enquanto eu estive na graduação, desde o princípio, eu sempre gostei da área gráfica, também de usabilidade, principalmente programação, de interface gráfica. Meu primeiro estágio, eu trabalhava ali, sistemas multiplataforma com Qt. Quem conhece Qt aqui? Qt é igual Swing, só que para C++. Você pode fazer essa inferência assim, igualzinho. Só que o C++ tem um problema, né? Você precisa compilar ele para cada plataforma que você queira que rode. Essa empresa que eu fui trabalhar, ela desenvolveu um produto que precisava rodar igualzinho, por força de contrato, no Mac, Linux, Windows, FreeBSD, sabe lá por quê, e também um Unix, não sei se era o Solaris, e o Qt era uma das bibliotecas que dava conta disso. E como que era o meu trabalho lá? Um designer gráfico fazia as telinhas do Photoshop, ou sei lá, qual programa que ele usava, me passava o PNG da fotinha e falava assim, copia, faz a interface igualzinha essa fotinha aí. E é isso que os caras fazem até hoje na NTI, né, o treinamento. Foi muito bom para mim e eu retribuo oferecendo esse treinamento para os outros. Bom, então vamos prosseguir aqui para a apresentação. E outra coisa, o meu TCC, eu fiz um TCC sobre jogos na graduação. Eu fiz um jogo educativo, o usuário jogava e teoricamente aprendia. É o que acontece com quase todo TCC, né? A gente tenta, fica mais ou menos legal, mas nem tudo dá certo, né? É um aprendizado. Mas o principal que eu mexi com o TCC não era nem o jogo, porque eu cheguei para o meu professor e falei assim, professor, quero fazer qualquer coisa que eu faça no jogo, sem dentro um motivo para eu fazer um jogo. E aí, o que eu tive que fazer é inventar uma série de metáforas e imbuir essas metáforas no jogo, porque aí o aluno ia ver as metáforas e as metáforas iam facilitar o aprendizado dele em sala de aula. Então, isso também tem muito a ver com
contexto, usabilidade, conhecer o usuário, conhecer o ambiente do usuário. Se você pegar o meu TCC lá, não é muito legal, mas mais da metade dele, que é a parte mais divertida, é sobre a minha análise de um aluno de ciência da computação e como que eu faria para ajudar o aprendizado dele. Então tem muito a ver com usabilidade também. Bom, essa apresentação aqui está organizada da seguinte forma. Eu vou passar rapidamente pela história da usabilidade, que se mistura com a história da computação. Então vai parecer assim, vai ficar meio sobreposto com a apresentação do professor Góes, primeiro dia, que ele também falou da história, mas o foco dele era mostrar como a computação evoluiu e gerou a necessidade de segurança de dados e segurança do usuário. O meu eu vou mostrar como a computação evoluiu e gerou a necessidade de se cuidar da experiência do usuário. Depois, eu vou falar como é o estado da arte, o desenvolvimento para dispositivos móveis, atualmente, e vou terminar falando brevemente da internet das coisas. Então, a minha ideia, né, aliás, todo o pessoal que são meus alunos já conhece. Minha ideia é sempre começar do passado, chegar no presente e a gente traçar, né, projetar o futuro. É assim que eu gosto de dar praticamente todas as minhas aulas. Então, vocês já estão cansados de saber, o computador foi inventado em 1940 e a principal característica deles é que eram raríssimos. Devia ter lá em 1940 3 ou 4 computadores no mundo inteiro. E se tinha 3, 4 computadores no mundo inteiro e eram caríssimos e ocupavam um espaço enorme, quantos eram os usuários? Se tinha 20 usuários de computador no mundo inteiro, é muito. Eu acho que era menos, devia ser uns 10. Os computadores eram assim, ó. Olha só como que eles eram operados. Eles programavam plugando cabo e desplugando cabo. E queimava todo dia, né? Cada plug ali é um fusível, todo dia queimava uma dezena de fusíveis e os caras tinham que ir lá descobrir qual fusível que queimou e trocar. Qual que é a consequência desse computador do ponto de vista da usabilidade? Como só tinha 10, 15, 20 usuários de computadores no mundo inteiro e eram os caras que criaram e montaram o computador, ele não tinha necessidade de usabilidade nenhuma. Quem montou sabe como que usa, né? Quem montou sabe a operação. Não tinha necessidade nenhuma. Então é por isso que a usabilidade dele era caótica, ninguém entende, né? A gente pode formar e a gente não vai entender como funcionava esse computador. Não era importante. Só 20 pessoas no mundo inteiro. Eram cientistas e militares de altíssimo grau. Pessoas selecionadas no mundo, principalmente lá durante a guerra. Só que a tecnologia evoluiu, os anos passaram. O que acontece quando a tecnologia evolui? Miniaturização. A miniaturização leva à redução de preço e a redução de preço leva à popularização, né? Então, a gente chegou nesses computadores aqui. Esse aqui é um dos primeiros mainframes da IBM utilizados não por militares, mas por bancos e grandes corporações. Esse aqui é o IBM 360, a gente vai falar mais dele daqui a pouco. O primeiro computador com um sistema operacional feito antes da criação do computador. O computador foi feito para o sistema operacional. Ele teve, né, esse computador, o foco dele era o sistema operacional. Depois fizeram o computador em volta do sistema operacional. E isso aqui é um mini computador. O mini computador é maior do que aquela caixa ali, ó. Mais alto também, né? Mas era um mini computador na época. E o mini computador, apesar de ser enorme e devia custar uns 10 mil dólares ou 50 mil dólares, na verdade, ele já permitia o uso pessoal. Então, esse aqui foi o caminho da popularização dos computadores. Agora, nesse momento, ao invés de no mundo inteiro a gente ter 20 usuários, agora os grandes bancos e as grandes universidades do mundo tinham computadores. Subimos o patamar de 20 usuários
para milhares de usuários, né? 5 mil usuários, 10 mil usuários no mundo inteiro. 5 mil, 10 mil usuários para aprender a operar um computador é muito caro, não dá. O que aconteceu? Tiveram que projetar o computador de tal forma que ele conheça o usuário e seja feito para o usuário, facilitar a operação dele. Então, a IBM, que era especialista nesse mercado, avaliou quem eram os compradores de computadores e criou um modelo de usabilidade para aqueles compradores, que foram os sistemas operacionais. Então, os sistemas operacionais, o principal ponto de surgimento deles tem a questão da eficiência, a questão da proteção, mas o principal motivo de surgimento dos sistemas operacionais é reduzir o custo de treinamento de funcionário das empresas e reduzir o erro e facilitar a operação. Então, é uma questão completamente de usabilidade. Então, aqui está esse primeiro sistema operacional, System 360. Ali está até enganando, né? Porque essa imagem aí, na realidade, ela é de um emulador. E se você bater o olho ali, você vai achar assim, então o computador usava num monitor de fósforo, né? Que é um monitor tela preta com escrito verde. Mas não é. Ele era usado na impressora, né? A impressora era a tela. O computador ia escrevendo lá. Por isso que a gente tem até os métodos print, né? Ou se você vê o Portugal original, era imprimir. Não era escrever, era imprimir. Pô, por que imprimir? Imprimir na tela, esquisito, né? É porque os primeiros computadores era no papel mesmo. Depois, o próprio System 360 teve tela, a tela de fósforo, e hoje, o System 360 até hoje existe, até hoje é desenvolvido e tem manutenção, e obviamente hoje ele usa uma telinha boa, né, um monitor. E isso aqui, apesar de ser super complexo, né, vocês estão batendo o olho ali, cheio de código, ninguém entende nada, mas eu tenho certeza que todo mundo concorda que é muito mais fácil do que os cabos, né? Ligar cabo, desligar cabo. Então, os primeiros computadores para treinar um funcionário custava $50 mil para treinar e depois manter o usuário. Se o funcionário treinado saísse, tinha que treinar um outro, custava tempo e dinheiro. Esse daqui já era muito menos tempo. Só que os computadores continuaram a reduzir. Então, popularizou mais ainda, ficou mais barato. E agora, estamos no início da década de 80 e o Steve Jobs e o Bill Gates, eles visualizaram o futuro da computação. Cada um do seu jeito, né? O Bill Gates, ele viu que era possível colocar um computador por casa nos Estados Unidos, né, um computador por família. Então, se você pegar um documento lá de plano de negócio, de missão da Microsoft, tem lá, plano de negócio deles, missão. Colocar um computador para cada família dos Estados Unidos. Essa é a missão da Microsoft. Até por isso que eles se perderam, né, porque depois dessa missão foi cumprida e eles tiveram que encontrar uma nova missão para a empresa deles. E a missão da Apple era computador como se fosse um eletrodoméstico. O usuário não precisa aprender, ler manuais, treinamento e curso, nada. Um eletrodoméstico chega na sua casa, tira da caixa e está usando, ligou na tomada e está usando. Então, é meio sobreposto essas missões, só que o da Apple é um pouquinho mais especializado, né? Da Microsoft tem mais a ver com preço e o da Apple tem mais a ver com usabilidade. Então, aqui estão os computadores daquela época. Esse daqui é uma visão mais da Microsoft, né? Tanto que o sistema operacional do da esquerda ali, do IBM PC, era a Microsoft que tinha feito. Ali é o Apple II, foi a primeira tentativa de popularização dos computadores da Apple. E o de baixo ali era um computador, um TRS-80, clone do TRS-80 que era vendido aqui no Brasil. Qual que é o problema de usar o computador da IBM ali? Ele é mais simples, é mais barato, o treinamento para usar ele é menor, só que ele ainda é difícil. E foi aí que surgiu uma sacada
pessoal, não sei se vocês já ouviram falar da Xerox, parte da Xerox, era um laboratório de desenvolvimento da empresa Xerox, e eles estavam desenvolvendo um produto super inovador lá. Na realidade, esse parque da Xerox, tudo que a gente tem hoje, foram eles que de alguma forma começaram. Ethernet foi eles que começaram, orientação a objetos foram eles que começaram, interface gráfica foram eles que começaram, computador pessoal de mesa e LAN, rede LAN foram eles que fizeram também. Então, muita coisa, tela de toque, mouse, é muita coisa, eles que fizeram. Só que a Xerox tinha uma gerência que não era muito antenada, não estava ligada para o futuro, deixou todas as ideias passarem, não aproveitaram nenhuma. Os funcionários foram saindo, foram levando as ideias para outras empresas e as outras empresas que popularizaram elas. E isso aconteceu com a interface gráfica. Não sei se vocês já viram o filme lá que o professor Mário sempre passa para vocês, ou leram a biografia do Steve Jobs. O Steve Jobs ele fez uma visita ao parque da Xerox. Na realidade foi um acordo comercial. Eu não lembro o que a Apple ofereceu em troca, e a Xerox tinha dado direito a uma visita, um dia de visita para o Steve Jobs passear lá e coletar o que ele quisesse, né? Aproveita. Tem um dia aí com portas abertas, aproveita. E ele já sabia, né? Porque tem essa questão de espionagem industrial, ele sabia o que ele estava procurando, ele foi correndo direto para ver a interface gráfica, passou o dia usando o computador. A interface gráfica que a Xerox tinha desenvolvido era bem problemática. Ela tinha ideias inovadoras para a época, que não existia, né, nada parecido com aquilo, mas ela era bem problemática. O sistema não funcionava muito bem, era lento, ele cometia erros, ele não era lisinho assim, o mouse não mexia lisinho, né, era como se fosse em detalhes. Mas o Steve Jobs viu, e um funcionário dele também, e depois levou para a equipe de designers da Apple, e a Apple, eles perceberam que aquilo tinha futuro como o computador, como eletrodoméstico. Você tirou da caixa a própria linguagem gráfica da interface gráfica e ensinava o usuário a operar o computador. Só que não existia nada disso no mundo. E então, o trabalho seminal da Apple, que gerou esse ramo todo de interfaces gráficas e ajudou a popularizar o computador, o trabalho seminal é esse livro, que é o Human Interface Guidelines. Esse livro aqui. É um trabalho seminal, ele criou, não existia nada parecido com o conteúdo desse livro antes, ele criou tudo do zero, e hoje todo livro de HC, princípios e diretrizes de usabilidade, são feitos no mesmo molde, né, no mesmo framework desse livro aqui. Quem tiver interesse, quem gosta dessa área, leitura obrigatória. E se vocês olharem aqui, né, essa aqui é a foto do primeiro Macintosh. Não foi o primeiro computador com interface gráfica, mas foi o primeiro computador que teve a aplicação do HIG, né, do HIP, que é a sigla desse livro. Foi o primeiro sistema operacional que teve a aplicação desse HIG como linguagem de interação. E se vocês separarem, é igualzinho que a gente usa hoje, né? Igualzinho. As pastinhas lá é preto e branco, né? Esse computador em 1984. Apesar de ser preto e branco, as pastinhas, os arquivos com ícone. Uso aqui o mouse está em forma de editor de texto, né? Então ele avisa, olha, agora você está editando texto, agora você é uma mãozinha carregando um arquivo com uma pasta. As janelas, o menu lá no alto. Essa maçã aqui é o menu de iniciar da Apple, né? É a mesma coisa do menu de iniciar. Então, essa era a linguagem, e aqui o computador. Isso tudo que eu estou falando é muito importante, porque foi isso que permitiu a popularização dos computadores pessoais. Os computadores pessoais, nessa época, eles já existiam há 6 anos, e ele era considerado um sucesso quando vendia 20 mil. A empresa criou um computador novo, vendeu 20 mil unidades, era um sucesso. Esse computador aí vendeu mais de 1 milhão, principalmente por causa da usabilidade. E depois, né, os PCs e outros computadores, vocês já ouviram falar, o Amiga, né? Deixa
deixa eu ver se tem algum outro computador, é da Commodore, né? O Commodore Amiga. Eles também tiveram interface gráfica, a Atari também tinha um computador com interface gráfica, e todos eles, então, eles copiaram, né? Copiaram no bom sentido, usaram aquela linguagem que a Apple criou e os computadores foram popularizados. Depois a Microsoft também utilizou e está aqui. Esse daqui é o Windows 3.0, não sei se vocês já ouviram falar. Apesar de ser 3.0, foi o primeiro Windows usável, porque o 1.0 era muito ruim e não vendeu nem 1000 cópias. O 2.0 nunca foi lançado e o 3.0 foi lançado e já foi um sucesso. E se vocês verem, ele é meio parecido também com aquele da Apple e parecido com o que a gente usa até pouco tempo atrás, né? Acho que o Windows 10, o Windows 8 e 10 já está meio diferente. Até o Windows XP era essa cara aqui, né? Depois mudou um pouquinho, mas continua os mesmos princípios. Bom, repetindo aqui novamente, a computação continuou evoluindo, a tecnologia continuou evoluindo, miniaturizou, se miniaturizou, diminuiu o preço, se diminuiu o preço, chegou a várias pessoas. Então, os computadores pessoais, eles atingiram o primeiro bilhão de usuários. Isso tem algum tempo atrás, né? Não tem estatística perfeita, mas mais ou menos 10 anos atrás, os computadores pessoais atingiram bilhão de usuários no mundo. E parou por aí. Não, a computação pessoal não aumenta mais do que bilhão. Na realidade, já está até diminuindo. Menos usuários estão usando computadores. O computador pessoal é um mercado que está vendendo menos. As empresas já quebraram, né? Várias empresas venderam, a IBM não faz mais computador pessoal, a Sony não faz. Vários outros fabricantes famosos trocaram, né, de ramo de atuação, porque é um mercado que já estagnou e está diminuindo. Nesse momento aqui, anos 90 e 2000, todo mundo sabia que o futuro eram os computadores que você levava no bolso. A primeira tentativa era esses computadores aqui. Esse daqui era o Apple Newton, precursor do iPod, do iPhone. Esse daqui é o Windows CE, conhecido como Pocket PC. Isso daqui era um smartphone, né? Um celular StarTAC, mas ele, na época que ele lançou, ele era super avançado, porque ele cabia 500 entradas na agenda, 500 entradas na agenda, gravava no chip, o chip tinha 32K de memória. Se você tirasse o chip dele e colocasse um chip no outro, continuava a mesma agenda. Na época, isso era super legal e ele pagava caro por causa disso.